O sol ardia impiedoso sobre a pequena cidade costeira de Itacaré, na Bahia, onde o calor parecia derreter até os pensamentos. As ondas quebravam suavemente na praia, mas o ar estava pesado, carregado de um silêncio que só o meio-dia podia trazer. As ruas de terra batida, ladeadas por casinhas caiadas de branco e telhados de telha vermelha, pareciam adormecer sob o peso do calor. Apenas o canto das cigarras cortava o ar, um som agudo que ecoava entre os coqueiros e as mangueiras carregadas de frutos maduros. Era um lugar onde todos se conheciam, onde segredos eram difíceis de guardar, mas ainda assim, algo estava prestes a florescer sob a superfície, algo que ninguém poderia prever. Lucas, um jovem de 18 anos, pedalava lentamente sua bicicleta enferrujada pelas ruas estreitas. Seu corpo esguio, bronzeado pelo sol, brilhava com uma fina camada de suor. Ele tinha cabelos pretos cacheados, olhos castanhos cheios de curiosidade e um sorriso tímido que escondia um coração inquieto. Recém-saído da escola, Lucas ainda não sabia o que queria da vida. Passava os dias ajudando o pai na pequena mercearia da família, jogando futebol com os amigos na praia ou simplesmente vagando pela cidade, perdido em pensamentos que nem ele mesmo entendia. Ultimamente, porém, algo o perturbava. Uma inquietação que não explicava, um vazio que parecia crescer a cada dia. Naquele dia, como em tantos outros, Lucas pedalava sem rumo, o vento quente batendo em seu rosto. Ele não admitia nem para si mesmo, mas seu caminho sempre o levava a passar pela casa de Mariana, uma mulher que parecia carregar todos os olhares da cidade. Mariana tinha 38 anos, mas sua beleza era o tipo que desafiava o tempo. Viúva há 4 anos desde que o marido morreu em um acidente de barco, ela vivia sozinha em uma casa modesta no fim da rua principal. A casa, com paredes brancas e um quintal cheio de flores silvestres, parecia um oásis em meio à simplicidade do lugar. Mas era Mariana quem tornava tudo mágico. Ela tinha a pele morena, lisa como as areias da praia ao amanhecer, e olhos negros que pareciam guardar 1000 histórias não contadas. Seus cabelos longos, negros como a noite, caíam em ondas suaves até a cintura, e ela os prendia em um coque frouxo quando trabalhava no quintal. Seu corpo, cheio de curvas generosas, movia-se com uma graça natural que fazia qualquer um parar para olhar. Quando vestia suas blusas leves de algodão, o tecido parecia abraçar cada linha de sua silhueta, revelando o suficiente para alimentar a imaginação, mas nunca o bastante para saciar a curiosidade. Mariana não era como as outras mulheres da cidade. Havia nela uma mistura de força e vulnerabilidade, de calor e melancolia, que a tornava irresistível. Lucas sabia disso melhor do que ninguém. Ele não conseguia explicar por que seu coração disparava toda vez que a via, mas a sensação era incontrolável. Às vezes, ele a via regando as plantas no quintal, o sol refletindo em sua pele úmida de suor, e sentia o rosto queimar. Outras vezes, ela passava por ele na feira, com um vestido leve que dançava ao vento, e seus olhos encontravam os dele por um instante que parecia eterno. Lucas tentava ignorar esses momentos, dizia a si mesmo que era só uma bobagem de garoto, mas a verdade é que Mariana estava começando a ocupar seus pensamentos de uma forma que ele não podia controlar. Naquele dia, o calor estava insuportável, e Lucas decidiu parar na sombra de um coqueiro próximo à casa de Mariana. Ele desceu da bicicleta, apoiando-a contra a árvore, e pegou o celular, fingindo mexer em algo. Seus olhos, porém, traíam suas intenções. Eles vagavam em direção à casa dela, procurando quase sem querer por um vislumbre de sua figura. A rua estava vazia, e o único som era o farfalhar das folhas acima de sua cabeça. Foi então que ele ouviu um barulho vindo do quintal de Mariana. O som de água caindo, um respingar ritmado que parecia ecoar em seus ouvidos. Curioso, Lucas se aproximou do muro baixo que cercava a casa. O portão de madeira estava entreaberto, como se convidasse alguém a entrar. Ele hesitou, o coração batendo forte no peito. Sabia que não deveria, mas a curiosidade era mais forte. Com passos leves, ele se aproximou do portão e espiou pelo espaço estreito. O que viu fez seu corpo inteiro travar. Mariana estava no quintal, perto de um tanque de concreto onde lavava roupas. Mas não era isso que prendia a atenção de Lucas.
Ela havia acabado de jogar um balde de água sobre si mesma para se refrescar. A água escorria por sua pele, brilhando sob o sol como se fosse feita de diamantes líquidos. A blusa fina que ela usava, agora molhada, colava-se ao seu corpo, revelando cada curva com uma clareza que fez Lucas engolir em seco. A água descia pelo pescoço longo e elegante, traçando caminhos sinuosos até desaparecer sob o tecido. Seus cabelos soltos por um momento caíam pesados e úmidos sobre os ombros, e ela os jogou para trás com um movimento lento, quase sensual, sem perceber que estava sendo observada. Lucas sentiu o calor subir pelo rosto, mas não conseguia desviar o olhar. Era como se o mundo ao seu redor tivesse desaparecido, deixando apenas Mariana e o som da água pingando no chão de terra. Ele sabia que deveria ir embora, que estar ali era errado, mas seus pés pareciam presos ao chão. Cada movimento dela, a forma como ela esfregava uma peça de roupa, como inclinava o corpo, como a água ainda escorria por sua pele, parecia hipnotizá-lo. Ele nunca tinha sentido algo assim. Uma mistura de desejo, culpa e fascínio que o deixava sem ar. De repente, Mariana levantou a cabeça, como se tivesse sentido algo. Seus olhos encontraram os de Lucas através da fresta do portão. Ele congelou, o coração disparado, esperando uma bronca, uma expressão de raiva. Mas para sua surpresa, Mariana não gritou. Seus lábios se curvaram em um sorriso leve, quase imperceptível, que parecia carregar um segredo. Ela endireitou o corpo, ainda segurando a roupa molhada, e seus olhos não deixaram os dele. Havia algo naquele olhar, uma mistura de curiosidade, desejo e talvez, só talvez, um convite. Lucas? A voz dela era suave, mas firme, cortando o silêncio como uma brisa fresca. O que você tá fazendo aí, parado? Ele abriu a boca, mas as palavras não vieram. Seu rosto queimava, e ele sentia o suor escorrer pela nuca, mesmo estando na sombra. Eu... eu só... passava por aqui, gaguejou, desviando a Ivy do olhar para o chão como se a terra pudesse salvá-lo da vergonha. Mariana riu baixo, um som que parecia dançar no ar. Ela jogou a roupa no tanque e se aproximou do portão, os pés descalços deixando pegadas úmidas no chão. Cada passo dela fazia o coração de Lucas bater mais rápido. Quando ela chegou perto, ele pôde sentir o leve perfume de sabonete que vinha dela, misturado com o cheiro fresco da água. A blusa ainda estava colada ao seu corpo, e ele fez um esforço enorme para manter os olhos no rosto dela. Passava por aqui hoje, pode é? Ela inclinou a cabeça, o sorriso agora mais evidente. Você passa por aqui todo dia, não é, Lucas? Ele engoliu em seco, sem saber o que dizer. Era verdade. Ele sempre encontrava uma desculpa para passar pela casa dela, mas nunca tinha sido pego tão descaradamente. Antes que pudesse inventar uma resposta, Mariana continuou, sua voz mais baixa, quase um sussurro. Tá muito quente hoje, né? Eu tava pensando em arrumar a cerca do quintal, mas sozinha é difícil. Você topa me ajudar? Lucas piscou surpreso. Ele esperava uma repreensão, não um convite. Ajudar? Repetiu, como se não tivesse entendido. É, a cerca tá caindo aos pedaços. Um rapaz forte como você deve dar conta, não é? Ela arqueou uma sobrancelha e o tom brincalhão em sua voz fez o estômago de Lucas dar um salto. Claro, eu posso ajudar, respondeu ele, tentando soar mais confiante do que se sentia. Sua mente estava uma bagunça. Por que ela estava sendo tão gentil? Será que ela sabia que ele a estava olhando? E aquele sorriso? O que significava? Mariana abriu o portão fazendo um gesto para que ele entrasse. Então vem. Pode deixar a bicicleta aí, não vai demorar. Lucas hesitou por um momento, olhando para o portão aberto como se fosse a entrada para um mundo desconhecido. Ele sabia que, ao entrar, algo poderia mudar, mas a curiosidade, o calor em seu peito e o olhar de Mariana eram mais fortes do que qualquer dúvida. Com o coração batendo forte, ele deixou a bicicleta encostada no muro e deu o primeiro passo em direção ao quintal, o som dos seus tênis na terra ecoando como o início de algo que ele ainda não podia nomear. O quintal de Mariana era um mundo à parte, um refúgio onde o tempo parecia desacelerar. As flores silvestres balançavam suavemente sob a brisa quente,
e o perfume doce das mangueiras misturava-se ao cheiro de terra úmida. Lucas caminhava atrás de Mariana, os olhos fixos no chão para evitar tropeçar, mas também para esconder o turbilhão que borbulhava em seu peito. Cada passo parecia carregado de uma eletricidade invisível, como se o ar entre eles estivesse prestes a explodir. O convite de Mariana ainda ecoava em sua mente, e ele não sabia se era apenas uma tarefa simples ou algo mais. Algo que ele mal ousava imaginar. Mariana parou perto da cerca de madeira que margeava o quintal. Algumas tábuas estavam tortas, outras quase caindo, tomadas pelo musgo e pelo desgaste do tempo. Ela virou-se para Lucas, o sol desenhando sombras suaves em seu rosto. "É aqui", disse ela, lhe apontando para a cerca. "Preciso endireitar essas tábuas e reforçar os pregos. Você já fez algo assim antes?" Lucas assentiu, embora não tivesse certeza. Ele já havia ajudado o pai com pequenos consertos na mercearia, mas nunca com algo tão específico. "Acho que sim", respondeu, tentando soar confiante. "É só martelar e alinhar, né?" Ela sorriu, um brilho travesso nos olhos. "Mais ou menos. Mas tem que ter cuidado para não machucar a madeira, ou as mãos." Ela estendeu a mão para pegar um martelo e alguns pregos em uma caixa de ferramentas ao lado. Ao fazer isso, a blusa leve de algodão que usava subiu um pouco, revelando uma faixa de pele morena na cintura. Lucas desviou o olhar rapidamente, sentindo o rosto esquentar. Ele pegou o martelo que ela ofereceu, os dedos roçando os dela por um instante. Foi um toque breve, mas suficiente para fazer seu coração disparar. "Vamos começar por aqui", disse Mariana, ajoelhando-se ao lado de uma tábua solta. O tecido da saia que usava deslizou um pouco, expondo a curva suave de suas pernas. Ela parecia alheia ao efeito que causava, concentrada na tarefa, mas Lucas sentia cada detalhe como uma onda que o puxava para o fundo. Ele se agachou ao lado dela, tentando focar na madeira, nos pregos, em qualquer coisa que não fosse a proximidade dela. Enquanto trabalhavam, o sol parecia ficar ainda mais quente, e o suor começou a brilhar na testa de Mariana. Uma gota escorreu lentamente pelo pescoço dela, traçando um caminho delicado até a clavícula. Lucas tentou ignorar, mas seus olhos traíam sua vontade, voltando a ela sempre que podia. Mariana, por sua vez, parecia à vontade, como se a presença dele fosse algo natural. Ela falava sobre o quintal, sobre as plantas que cultivava, sobre como a casa parecia vazia desde que ficara sozinha. Suas palavras eram leves, mas havia uma sombra de melancolia nelas, algo que fez Lucas querer saber mais. "Você já pensou em sair daqui?" perguntou ele, quase sem pensar, enquanto segurava uma tábua para ela martelar. "Tipo, ir para outro lugar? Começar de novo?" Mariana parou, o martelo suspenso no ar. Ela olhou para ele, os olhos estreitos, como se tentasse decifrar a intenção por trás da pergunta. "Para onde eu iria, Lucas?" disse ela, a voz suave, mas com um peso que ele não esperava. "Essa casa, esse quintal, é tudo o que me resta. Meu marido construiu isso comigo. Mesmo com Eligone, sinto ele aqui, sabe?" Lucas engoliu em seco, sentindo-se um pouco culpado por tocar em um assunto tão delicado. "Desculpa, eu não quis. Não, tudo bem", interrompeu ela, com um sorriso triste. "Às vezes eu penso nisso, sim. Mas começar de novo é mais fácil na teoria. E você? Já quis fugir de Itacaré?" Ele riu, nervoso. "Às vezes. Acho que todo mundo aqui sonha com algo maior, né? Mas não sei para onde iria, ou o que faria." Mariana sentiu como se entendesse mais do que ele dizia. "Você é jovem, Lucas. Tem tempo para descobrir. Só não deixe o tempo passar sem fazer nada, tá?" Ela voltou a martelar, o som ecoando no quintal silencioso. O trabalho avançava lentamente, mais por causa da conversa do que por falta de habilidade. Lucas se surpreendia com a facilidade com que falavam, como se a diferença de idade entre eles não existisse. Mariana contava histórias do passado, de festas na praia, de noites dançando forró sob as estrelas. Ele contava sobre os jogos de futebol com os amigos, sobre os planos vagos de talvez estudar em Salvador um dia. Cada palavra parecia encurtar a distância entre eles, e Lucas sentia algo crescer dentro de si.
Não apenas desejo, mas uma conexão que ele não sabia nomear. O sol já estava mais baixo no céu quando Mariana se levantou, esticando os braços com um suspiro. Tá quente demais, reclamou, abanando o rosto com a mão. Quer uma água? Ou prefere continuar olhando para mim assim? Lucas ficou vermelho, percebendo que seus olhos haviam se fixado nela novamente. Água, por favor, respondeu rápido demais, o que fez Mariana rir. Ela caminhou em direção à casa, o balanço dos quadris natural, mas hipnotizante. Lucas ficou onde estava, segurando o martelo com força, tentando acalmar a confusão em sua mente. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas cada momento com Mariana parecia puxá-lo para um caminho que ele não podia, ou não queria, evitar. Ela voltou minutos depois com 2 copos de água gelada, o gelo tilintando contra o vidro. Entregou um a Lucas e ficou ao lado dele, tão perto que ele podia sentir o calor de seu corpo, mesmo com o copo frio nas mãos. Você é diferente, sabia? Disse ela de repente, olhando para o horizonte onde o mar encontrava o céu. Diferente como? Perguntou ele, a voz quase um sussurro. Ela virou o rosto para ele, os olhos brilhando com algo que Lucas não conseguia decifrar. Não sei explicar, mas você não olha para mim como os outros. Os homens daqui, eles me veem como uma viúva, uma história triste ou, pior, como algo para cobiçar. Você... você vê mais. Ou talvez eu queira acreditar nisso. Lucas sentiu o coração na garganta. Ele queria dizer algo, qualquer coisa, mas as palavras pareciam presas. Antes que pudesse responder, Mariana se aproximou ainda mais, o copo de água esquecido na mão. O espaço entre eles era quase inexistente agora, e Lucas podia sentir o perfume dela. Um misto de sabonete e algo mais doce, talvez jasmim. Ela levantou a mão, hesitante, e tocou o braço dele, os dedos leves como uma brisa. Você já sentiu algo que sabe que é errado, mas não consegue parar? Perguntou ela, a voz tão baixa que parecia um segredo compartilhado apenas com ele. Lucas engoliu em seco, o corpo inteiro tenso. Acho que sim, murmurou, os olhos presos nos dela. Ele sentia o calor da mão dela em seu braço, a proximidade que fazia o mundo ao redor desaparecer. Mariana sorriu, mas havia algo novo em seu olhar. Uma chama, uma ousadia que Lucas nunca tinha visto antes. Ela se inclinou, e antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo, os lábios dela encontraram os dele. O beijo foi lento no início, quase hesitante, mas logo se transformou em algo mais profundo, mais urgente. Lucas deixou o copo de água cair na grama, as mãos instintivamente encontrando a cintura dela, puxando-a para mais perto. O mundo se dissolveu. O quintal, o calor, a cerca. Tudo desapareceu, deixando apenas o gosto doce dos lábios dela e o calor de seu corpo contra o dele. Eles se afastaram por um momento, ofegantes, os olhos ainda presos um no outro. Lucas sentiu uma onda de emoções, desejo, medo, excitação, culpa, tudo misturado em um redemoinho que o deixava tonto. Mariana parecia igualmente abalada, mas havia uma determinação em seu rosto, como se ela tivesse cruzado uma linha da qual não havia volta. Sem dizer nada, ela pegou a mão dele e o puxou em direção à casa. A porta dos fundos estava entreaberta, e o interior parecia fresco e escuro comparado ao calor do quintal. Lucas a seguiu, o coração batendo tão alto que ele temia que ela pudesse ouvir. Eles entraram na sala pequena, onde o cheiro de madeira e flores secas preenchia o ar. Mariana fechou a porta atrás deles, e antes que Lucas pudesse dizer qualquer coisa, ela o puxou para si novamente, os lábios encontrando os dele com uma intensidade que apagava qualquer pensamento racional. Naquele momento, sob a luz suave que filtrava pelas cortinas, eles ultrapassaram todos os limites. Seus corpos se entrelaçaram, movidos por uma necessidade que nenhum dos dois podia negar. O tempo parou, e o mundo lá fora deixou de existir. Lucas sentiu o calor da pele dela, o ritmo acelerado de sua respiração, e se entregou completamente, perdido em um mar de sensações que nunca havia conhecido. Quando tudo terminou, eles ficaram ali deitados no chão de madeira, o silêncio entre eles carregado de uma intimidade nova e frágil. Lucas olhou para Mariana, seu rosto suavizado pela luz que entrava pela janela,
Ele queria dizer algo, mas não sabia o que. Ela, por sua vez, traçava círculos leves em seu peito com a ponta dos dedos, como se tentasse ancorar-se àquele momento. Você tá bem? Perguntou ela, finalmente, a voz rouca, quase um sussurro. Lucas assentiu, embora não tivesse certeza. Ele estava bem, mas também estava perdido, preso entre a euforia do que acabara de acontecer e o peso do que isso significava. Ele olhou para ela, os cabelos dela espalhados como uma auréola escura contra o chão, e sentiu algo além do desejo, uma vontade de protegê-la, de estar com ela, mesmo que o mundo inteiro dissesse que era errado. Mariana se sentou, ajustando a blusa, os olhos voltando ao quintal pela janela. A cerca ainda está esperando, disse ela com um sorriso leve, tentando trazer leveza ao momento. Mas havia algo em sua voz, uma vulnerabilidade que Lucas não tinha notado antes. Ele se levantou, ainda sentindo o corpo leve, como se flutuasse, pegou a mão dela, ajudando-a a se levantar, e por um instante eles apenas ficaram ali de mãos dadas, o silêncio falando mais do que qualquer palavra poderia. O silêncio entre Lucas e Mariana, enquanto seguravam as mãos um do outro, era como uma ponte frágil esticada sobre um abismo. A sala pequena, com suas cortinas esvoaçantes e o perfume de flores secas, parecia guardar aquele momento só para eles, mas o mundo lá fora não estava tão disposto a esquecer. O sol já se inclinava para o horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados, e a brisa do mar começava a soprar, trazendo consigo um frescor que contrastava com o calor que ainda queimava nos corpos dos dois. Mariana soltou a mão de Lucas, seus dedos deslizando lentamente como se relutassem em quebrar o contato. Ela caminhou até a janela, os olhos fixos no quintal, onde a cerca inacabada ainda esperava, mas Lucas sabia que não era a cerca que ocupava seus pensamentos. Você já pensou no que isso significa? Perguntou ela sem se virar. Sua voz era calma, mas carregava uma corrente subterrânea de inquietação. O que aconteceu não é algo que a gente pode simplesmente ignorar. Lucas sentiu um aperto no peito. Ele se aproximou dela, parando a poucos passos, sem saber se deveria tocar seu ombro ou deixar o espaço entre eles intacto. Eu sei, respondeu, a voz rouca. Mas eu não quero ignorar. Não quero fingir que nada aconteceu. Mariana virou o rosto e, pela primeira vez, desde que haviam se entregado um ao outro, Lucas viu uma vulnerabilidade crua em seus olhos. Não era a mulher confiante que o provocara no quintal, nem a viúva melancólica que carregava o peso do passado. Era alguém preso entre o desejo de viver e o medo do que viria depois. Você é jovem, Lucas, disse ela, quase como se estivesse falando consigo mesma. Você não entende como essas coisas podem destruir tudo. Ele quis protestar, dizer que entendia, que estava disposto a enfrentar qualquer coisa por ela, mas as palavras morreram em sua garganta. Em vez disso, ele deu um passo à frente, frente, reduzindo a distância entre eles. Então me explica, pediu, com uma intensidade que surpreendeu até a ele mesmo. Me diz o que está pensando, Mariana, porque eu não consigo parar de pensar em você. Ela o olhou por um longo momento, como se pesasse cada palavra. Então, com um suspiro, ela se afastou da janela e sentou-se em uma cadeira de madeira ao lado da mesa. Senta, disse, apontando para a cadeira oposta. A gente precisa conversar. Lucas obedeceu, o coração acelerado. A mesa entre eles pareceu uma barreira simbólica, mas também um espaço onde a verdade poderia, finalmente, ser dita. Mariana cruzou as mãos sobre a mesa, os dedos entrelaçados, e começou a falar. Contou sobre os anos de solidão após a morte do marido, sobre os olhares dos homens na cidade, alguns de pena, outros de cobiça. Contou sobre as noites em que chorava sozinha, sentindo o vazio da casa engoli-la. E então, com uma hesitação que fez Lucas prender a respiração, ela admitiu que ele havia trazido algo novo à sua vida. Você me faz sentir viva de novo, disse ela, os olhos brilhando com uma mistura de gratidão e medo. Mas isso não é simples. Não aqui, não em Itacaré. Lucas ouviu cada palavra, sentindo o peso do que ela dizia. Ele queria prometer que tudo ficaria bem, que poderiam enfrentar o mundo juntos.
Mas a realidade começava a se infiltrar em sua mente. Itacaré era pequena, e os olhos da cidade estavam sempre vigilantes. Ele já havia ouvido os cochichos na mercearia, os comentários disfarçados sobre Mariana, a viúva que ainda chamava atenção. O que diriam se soubessem deles? Nos dias que se seguiram, Lucas e Mariana encontraram maneiras de se ver, mas sempre com cuidado. Encontros furtivos na praia ao amanhecer, quando a cidade ainda dormia, ou em um velho depósito de redes de pesca, escondido entre os coqueiros na saída da cidade. Cada momento juntos era uma explosão de emoções, risos compartilhados sob o céu estrelado, toques que incendiavam a pele, beijos que pareciam roubar o ar. Em uma dessas noites, sob a luz prateada da lua, eles se deitaram na areia, o som das ondas como uma canção só para eles. Mariana descansava a cabeça no peito de Lucas, os cabelos espalhados como um véu escuro. Você já imaginou como seria se a gente pudesse viver isso sem medo? Perguntou ela, traçando linhas imaginárias na pele dele. Todo dia, respondeu Lucas, a voz cheia de certeza. Ele a puxou mais para perto, sentindo o calor do corpo dela contra o seu. Naquele momento, com o mar como testemunha, eles se entregaram novamente, os corpos movendo-se em um ritmo que parecia ecoar o próprio pulsar da natureza. A areia sob eles era macia, o vento acariciava suas peles, e por um instante o mundo era perfeito. Mas a perfeição não durava em Itacaré. Os rumores começaram a crescer, como ervas daninhas que ninguém podia arrancar. Lucas notava os olhares dos amigos no campo de futebol, os sorrisos maliciosos, as piadas que cortavam como facas. Tá virando homem com a viúva? É, Lucas, disse um deles, rindo, enquanto chutava a bola com força. Lucas engolia a raiva, fingindo que não ouvia, mas cada palavra era um lembrete do que estava em jogo. Na mercearia, ele ouvia cochichos entre as clientes, frases soltas sobre aquela mulher, que não respeitava o luto. Ele queria gritar, defendê-la, mas sabia que qualquer reação só alimentaria as fofocas. Mariana, por sua vez, sentia o peso da cidade de outra forma. As mulheres na feira já não a cumprimentavam com o mesmo calor, e os homens, que antes a cortejavam com olhares, agora a julgavam com desdém. Ela tentava ignorar, mantendo a cabeça erguida, mas Lucas via a tensão em seus ombros, o brilho apagado em seus olhos, quando achava que ele não estava olhando. Eles vão esquecer, dizia ela, tentando se convencer. Sempre esquecem. Mas não esqueceram. Uma manhã, enquanto Lucas ajudava na mercearia, seu amigo Tiago entrou, o rosto sério. Cara, você precisa tomar cuidado, disse ele, baixando a voz para que o pai de Lucas não ouvisse. Acuou-se. Estão falando coisas feias sobre você e a Mariana, e não é só fofoca. Alguém viu vocês na praia que eu disse outro dia. Lucas sentiu o sangue gelar. Quem viu? Perguntou, a voz tensa. Tiago hesitou, como se soubesse que a resposta seria um golpe. Dona Clara, a prima do marido dela. Ela tá espalhando para todo mundo. Disse que vai falar com a família do falecido. Sabe como essa gente é, né? Eles não vão deixar isso quieto. Lucas tentou manter a calma, mas o medo o dominava. Dona Clara era conhecida por sua língua afiada e sua devoção à memória do primo. Se ela estava envolvida, as coisas podiam piorar rápido. Ele terminou o dia na mercearia com a cabeça em outro lugar, os pensamentos girando em torno de Mariana e do que poderiam enfrentar. Quando o sol se pôs, ele pegou a bicicleta e pedalou até a casa dela, o coração pesado como uma mistura de amor e apreensão. Mariana estava no quintal, regando as plantas, mas seu rosto se iluminou ao vê-lo. Você veio cedo hoje, disse ela, deixando a mangueira de lado, mas ao notar a expressão dele, seu sorriso desapareceu. O que houve, Lucas? Ele contou tudo. As fofocas, o que Tiago disse, a ameaça de Dona Clara. Mariana ouviu em silêncio, os olhos fixos no chão. Quando ele terminou, ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma batalha. Eu sabia que isso ia acontecer, murmurou, mas não pensei que seria tão rápido. E agora? Perguntou Lucas, a voz quase falhando. O que a gente faz?
Mariana o olhou e por um momento ele viu a força que ela carregava, a mulher que havia sobrevivido à perda e à solidão. A gente continua, disse ela com uma determinação que o surpreendeu. Mas precisamos ser mais cuidadosos. Não podemos deixar eles destruírem isso. Naquela noite, eles se encontraram novamente, mas não na praia ou no depósito. Mariana o levou a um canto escondido no meio de um bosque de coqueiros, onde a luz da lua mal alcançava. Lá, longe dos olhos da cidade, eles se abraçaram, os corpos encontrando consolo um no outro. O amor deles, tão frágil e tão forte, parecia brilhar mais intensamente contra a escuridão que o cercava. Lucas segurou o rosto dela, prometendo em silêncio que não a deixaria enfrentar isso sozinha, mesmo que o mundo inteiro se voltasse contra eles. Enquanto voltavam para a cidade, de mãos dadas sob a sombra dos coqueiros, Lucas sentiu um peso novo em seu peito. Não era mais apenas o desejo que o movia, mas algo maior, algo que o assustava e o inspirava ao mesmo tempo. Ele olhou para Mariana, a silhueta dela contra o céu estrelado, e soube que, independentemente do que viesse, ele estava pronto para lutar por ela. A noite estava clara, com estrelas salpicadas no céu como grãos de areia brilhante, mas o peso no peito de Lucas parecia uma âncora puxando-o para o fundo. Ele e Mariana caminhavam em silêncio, as mãos ainda entrelaçadas, deixando para trás o bosque de coqueiros que os abrigara. O som dos grilos e o murmúrio distante do mar preenchiam o ar, mas não conseguiam apagar a tensão que pairava entre eles. Cada passo de volta lá a Itacaré era um lembrete de que o mundo que tentavam ignorar estava esperando, com seus julgamentos afiados e olhos vigilantes. Lucas apertou a mão de Mariana, sentindo a suavidade de sua pele contra a dele, e prometeu a si mesmo que não deixaria as fofocas ou as ameaças de Dona Clara o separarem. No dia seguinte, o sol nasceu com uma intensidade que parecia zombar da calma que Lucas desejava. Ele acordou cedo, o corpo ainda carregado pela memória da noite anterior, o toque de Mariana, suas palavras de determinação, o amor que os unia contra tudo, mas a realidade bateu à sua porta antes mesmo que pudesse tomar café. Enquanto arrumava as prateleiras da mercearia do pai, ouviu vozes exaltadas do lado de fora. Curioso, ele se aproximou da janela e viu um grupo de pessoas reunido em frente à casa de Mariana, a poucos metros dali. No centro, Dona Clara gesticulava com veemência, o rosto vermelho de raiva, enquanto outros, alguns parentes do falecido marido de Mariana, outros apenas vizinhos curiosos, a cercavam. Lucas sentiu o estômago revirar. Ele largou as caixas de mantimentos e correu para a rua, o coração disparado. Quando chegou ao portão de Mariana, ela já estava lá, de pé no quintal, os braços cruzados e o queixo erguido, mas os olhos traíam o medo que tentava esconder. Dona Clara apontava um dedo acusador, a voz cortante como uma lâmina. "Você acha que pode desonrar a memória do meu primo assim, Mariana, andando com esse garoto como se fosse uma qualquer? Isso é uma vergonha para nossa família." Os murmúrios de aprovação da multidão fizeram Lucas cerrar os punhos. Ele abriu o portão com um empurrão, ignorando os olhares que se voltaram para ele. "Para com isso, Dona Clara!" exclamou, posicionando-se ao lado de Mariana. "A senhora não tem o direito de falar assim com ela." Mariana lançou um olhar rápido para Lucas, uma mistura de surpresa e súplica, como se pedisse que ele se afastasse para evitar mais problemas. Mas Lucas não recuou. Ele sentia o sangue pulsar nas têmporas, a raiva misturada com o desejo de protegê-la. "Vocês todos", continuou, olhando para o grupo, "não sabem nada sobre a Mariana. Não sabem o que ela passou, o quanto ela sofreu. E eu a amo. Isso não é vergonha nenhuma." Um silêncio pesado caiu sobre o quintal. Os olhos de Dona Clara se estreitaram, e um sorriso cruel curvou seus lábios. "Amor? Você, o moleque, acha que sabe o que é amor? Isso é luxúria, é pecado. E você, Mariana, deveria ter vergonha de se aproveitar de um garoto que mal saiu das fraldas." As palavras foram como um soco, mas Mariana não abaixou a cabeça. Ela deu um passo à frente, a voz firme apesar do tremor quase imperceptível. "Eu não me aproveitei de ninguém, Clara. O que eu e Lucas temos é nosso, e ninguém aqui tem o direito de julgar. Meu marido se foi, e eu tenho o direito de viver minha vida." Os murmúrios da multidão cresceram.
alguns com tons de indignação, outros de curiosidade mórbida. Um homem mais velho, tio do falecido marido de Mariana, avançou, o rosto contorcido de desprezo. Você não é mais parte desta família, Mariana. Essa casa pertence ao nosso sangue, não a uma mulher que desrespeita nosso nome. Saia daqui, ou vamos garantir que você não tenha mais paz em Itacaré. Lucas sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele olhou para Mariana, esperando que ela rebatesse, que lutasse, mas viu algo em seu rosto que o assustou. Uma resignação dolorosa, como se ela soubesse que aquela batalha já estava perdida. Vocês querem que eu vá? Perguntou ela, a voz agora mais baixa, mas carregada de uma força contida. Então eu vou, mas não porque vocês mandam, porque eu mereço mais do que viver sob seus julgamentos. Antes que alguém pudesse responder, Lucas segurou a mão dela, o gesto firme e decidido. Se ela vai, eu vou com ela, declarou, olhando nos olhos de Dona Clara. Não vou deixar vocês destruírem o que temos. A multidão explodiu em exclamações, algumas de choque, outras de escárnio. Dona Clara riu, um som seco e cruel. Vão para onde, seus tolos? Acham que podem fugir da verdade? O mundo vai julgar vocês onde quer que estejam. Mas Lucas e Mariana não ouviram mais. Eles se entreolharam, um entendimento silencioso passando entre eles. Não havia volta. A cidade que os viu nascer agora os cuspia, mas eles tinham um ao outro. E isso era o suficiente, pelo menos por enquanto. Mariana entrou na casa, seguida por Lucas, e começou a juntar suas coisas. Não havia muito. Algumas roupas, fotos antigas, uma caixa de madeira onde guardava lembranças do passado. Cada item que ela colocava na bolsa parecia um adeus a uma vida que não existia mais. Enquanto Mariana arrumava suas coisas, Lucas ficou na varanda, olhando para a multidão que começava a se dispersar. Alguns ainda lançavam olhares de desaprovação. Outros apenas observavam com curiosidade. Ele sentia a raiva borbulhar, mas também uma estranha sensação de liberdade. Pela primeira vez, ele estava escolhendo algo, não apenas seguindo o fluxo da vida em Itacaré. Ele estava escolhendo Mariana, e isso o fazia sentir-se maior do que nunca. Quando Mariana saiu, com uma bolsa simples pendurada no ombro, ela parecia diferente. Não era mais a viúva que carregava o peso do luto, nem a mulher que se escondia dos olhares da cidade. Era alguém que, apesar da dor, estava pronta para recomeçar. Você tem certeza disso, Lucas? Perguntou ela, parando ao lado dele. Isso não vai ser fácil. A gente não sabe para onde vai, nem o que vai encontrar. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, os polegares acariciando suavemente suas bochechas. Eu tenho certeza de você, disse a voz cheia de uma convicção que ele nem sabia que possuía. O resto a gente descobre juntos. Mariana sorriu, um sorriso que misturava esperança e tristeza. Ela assentiu, e os dois começaram a caminhar, deixando para trás a casa que fora o lar dela por tantos anos. A rua estava silenciosa agora, mas o eco das vozes da multidão ainda parecia pairar no ar. Eles não tinham um plano claro, apenas a certeza de que precisavam ir embora. Lucas pensou em seu pai, na mercearia, nos amigos que talvez nunca mais visse, mas nada disso parecia importar tanto quanto a mulher ao seu lado. Eles pegaram um ônibus na rodoviária de Itacaré, uma viagem improvisada para uma vila menor, mais ao norte, onde ninguém conhecia seus nomes ou suas histórias. No ônibus, Mariana apoiou a cabeça no ombro de Lucas, os olhos fechados enquanto o veículo balançava suavemente. Ele olhou pela janela, vendo a paisagem de coqueiros e praias desfilar, e sentiu uma mistura de medo e excitação. O futuro era incerto, mas pela primeira vez ele sentia que estava exatamente onde deveria estar. Quando o ônibus parou em uma pequena vila chamada Cumuruxatiba, eles desceram, o ar salgado do mar recebendo-os como um velho amigo. A vila era tranquila, com casinhas coloridas e redes penduradas nas varandas. Lucas segurou a mão de Mariana, sentindo o calor dela contra sua palma, e juntos eles caminharam em direção ao centro da vila, em busca de um lugar para começar de novo. O sol estava baixo no céu, pintando o horizonte de tons dourados, e Lucas sentiu um aperto no coração. Não de tristeza, mas de uma promessa silenciosa de que, não importa o que viesse,
Ele nunca soltaria aquela mão. O crepúsculo em Cumuruxatiba era como uma pintura viva, com o céu se desfazendo em tons de rosa e laranja enquanto o mar refletia o brilho do sol que se despedia. Lucas e Mariana caminhavam pelas ruas de terra da vila, a mão dela firme na dele, como uma âncora que os mantinha unidos em meio à incerteza. O ar cheirava a sal, e a redes de pesca secando ao vento, e as vozes dos pescadores misturavam-se ao canto das gaivotas. Para eles, aquela vila era mais do que um novo começo. Era um refúgio onde podiam respirar sem o peso dos olhares de Itacaré. Cada passo que davam juntos parecia selar uma promessa não dita, de construir algo novo, algo que pertencesse apenas a eles. Os primeiros dias em Cumuruxatiba foram de adaptação. Lucas e Mariana encontraram uma casinha para alugar na periferia da vila, um lugar simples com paredes de taipa e um telhado de telhas tortas. O quintal era pequeno, com um pé de goiaba e uma rede pendurada entre dois cajueiros. Não era muito, mas para eles era um lar. Lucas conseguiu trabalho no porto, carregando caixas de peixe e ajudando a consertar barcos. O trabalho era pesado. O sol queimava sua nuca, mas ele não se queixava. Cada real que ganhava era um passo para construir uma vida com Mariana. Ela, por sua vez, começou a vender doces e salgados na praia, caminhando com uma cesta de palha sob o sol, o sorriso conquistando os turistas e os moradores locais. A rotina era exaustiva, mas havia beleza nos detalhes. À noite, após o jantar, muitas vezes apenas arroz, feijão e um peixe que Lucas trazia do porto, eles se sentavam na rede do quintal, as pernas entrelaçadas, enquanto o céu se enchia de estrelas. Mariana contava histórias sobre sua infância, sobre as festas de São João que iluminavam a cidade com fogueiras e risadas. Lucas falava dos seus sonhos, de talvez abrir uma pequena oficina de concertos um dia, ou quem sabe viajar para além da Bahia. Eles riam, sonhavam e, acima de tudo, se apoiavam. O amor que os unira em Itacaré agora crescia em silêncio, fortalecido pelas pequenas vitórias do dia a dia. Mas a vida, mesmo em Cumuruxatiba, não era sem desafios. O dinheiro era curto, e as contas pareciam se acumular mais rápido do que eles podiam pagar. Lucas trabalhava horas extras, sempre que possível, voltando para casa com os ombros doloridos e as mãos calejadas. Mariana, apesar do cansaço, mantinha o ânimo, mas Lucas percebia as rugas de preocupação que começavam a se formar em seu rosto. Uma noite, enquanto lavava os pratos na pia improvisada, ela parou, a mão apoiada na barriga, e deixou escapar um suspiro longo. Lucas, chamou, a voz hesitante. Acho que. Acho que estou grávida. Ele congelou, o pano que segurava caindo no chão. Seus olhos encontraram os dela, e por um momento, o mundo pareceu parar. Grávida, repetiu, como se precisasse confirmar que ouvira direito. Mariana assentiu, mordendo o lábio, uma mistura de alegria e medo brilhando em seus olhos. Lucas atravessou a cozinha em 2 passos e abraçou, puxando-a contra o peito. Isso é incrível, disse a voz embargada. Ele sentiu lágrimas quentes contra sua camisa e percebeu que Mariana chorava, não de tristeza, mas de uma felicidade tão grande que parecia transbordá-la. Eles ficaram assim por um tempo, abraçados, enquanto o som do mar ao longe parecia celebrar com eles. Naquela noite, deitados na rede, eles fizeram planos. Falariam com uma parteira na vila, economizariam para comprar um berço, e Lucas prometeu trabalhar ainda mais para garantir que não faltasse nada. Os meses que se seguiram foram uma mistura de esperança e luta. A gravidez de Mariana trouxe uma nova luz à vida deles, mas também preocupações. Ela sentia náuseas frequentes, e o calor da vila parecia mais opressivo do que nunca. Lucas se desdobrava entre o porto e pequenos bicos, consertando redes ou pintando barcos para juntar dinheiro. Às vezes, ele voltava para casa tão exausto que mal conseguia falar, mas bastava ver Mariana com a barriga começando a arredondar para encontrar forças novamente. Ela, por sua vez, continuava vendendo seus doces, mesmo quando o cansaço a fazia cambalear. Os moradores da vila, diferente dos de Itacaré, eram gentis, e muitos se encantavam com a história do casal que chegara de longe, sem nunca perguntar demais.
Quando o 9º mês chegou, a vila inteira parecia torcer por eles. A parteira, Dona Lúcia, uma mulher de mãos calejadas e sorriso acolhedor, acompanhava Mariana de perto. Em uma tarde de primavera, com o céu limpo e uma brisa suave soprando do mar, Mariana entrou em trabalho de parto. Lucas ficou ao seu lado, segurando sua mão, enquanto Dona Lúcia dava instruções com calma. Foram horas de tensão, de dor e de esperança, até que, finalmente, um choro agudo cortou o ar. Era um menino, pequeno, mas forte, com olhos curiosos que pareciam carregar a promessa de um futuro vasto. Eles o chamaram de João, um nome que evocava simplicidade e liberdade, como o mar que o cercava. Quando Lucas segurou o filho pela primeira vez, sentiu algo que nunca havia experimentado, um amor tão profundo que parecia redefinir quem ele era. Ele olhou para Mariana, exausta, mas radiante, e soube que tudo, a fuga de Itacaré, as noites sem dormir, o trabalho árduo, havia valido a pena. João era a prova de que o amor deles, apesar de tudo, podia criar algo belo. Os primeiros meses com João foram um aprendizado constante. As noites eram curtas, interrompidas pelo choro do bebê, mas Lucas e Mariana enfrentavam tudo juntos. Ele aprendia a trocar fraldas com uma paciência que nunca soube que tinha, enquanto Mariana cantava canções de ninar que faziam João sorrir mesmo antes de adormecer. A casinha, antes silenciosa, agora era cheia de vida. O balbucio de João, o som de Mariana cozinhando, as risadas de Lucas quando o bebê agarrava seu dedo com força surpreendente. Mas nem tudo era perfeito. O dinheiro continuava apertado e a saúde de Mariana preocupava Lucas. Ela parecia mais cansada do que o normal, e às vezes ele a encontrava sentada na rede, olhando para o horizonte com uma expressão distante. "Você tá bem?" perguntava ele, e ela sempre respondia com um sorriso, dizendo que era só o cansaço de ser mãe. Mas Lucas sentia que havia algo mais, algo que ela não dizia, e isso o mantinha acordado à noite, enquanto o som do mar parecia sussurrar segredos que ele não podia entender. Apesar disso, a presença de João dava a eles uma força renovada. Cada sorriso do bebê, cada novo som que ele fazia, era um lembrete de que estavam construindo algo maior do que si mesmos. Uma tarde, enquanto caminhavam pela praia com João no colo, Mariana parou para olhar o mar. "Sabe, Lucas", disse ela, a voz suave como a brisa. "Às vezes penso em Itacaré, em tudo o que deixamos para trás, mas quando olho para você e para o João, sei que faria tudo de novo." Lucas a abraçou, sentindo o calor do corpo dela e o peso leve de João entre eles. "Nós somos uma família agora", disse ele, a voz firme, "e ninguém vai tirar isso da gente." Eles voltaram para casa ao entardecer, o céu agora tingido de roxo e azul. João dormia no colo de Mariana, e Lucas carregava a cesta de doces que ela não havia vendido. Enquanto subiam o caminho de terra até a casinha, com as luzes da vila piscando ao longe, Lucas sentiu uma paz que não conhecia desde os dias em Itacaré. Era uma paz frágil, talvez, mas era real, construída com amor, suor e a certeza de que juntos eles poderiam enfrentar qualquer tempestade. O entardecer em Cumuruxatiba trazia uma calma que parecia abraçar a vila inteira, como se o mar e o céu conspirassem para oferecer um momento de paz. Lucas caminhava ao lado de Mariana, carregando a cesta quase vazia de doces, enquanto João dormia serenamente no colo dela. A luz suave do crepúsculo banhava as ruas de terra, pintando as casinhas coloridas com tons dourados. Cada passo que davam juntos era um testemunho da jornada que haviam enfrentado, de Itacaré, com seus julgamentos cruéis, até ali, onde construíram uma vida marcada por amor e resiliência. Lucas sentia o peso do dia no corpo, mas também uma leveza no coração, como se a presença de Mariana e João fosse suficiente para apagar qualquer cansaço. Os anos passaram como as ondas que lambiam a praia, constantes e inevitáveis. João cresceu transformando-se de um bebê de olhos curiosos em um menino esperto, com cabelos cacheados como os de Lucas e um sorriso que lembrava o de Mariana. Ele corria pelas ruas da vila, brincando com outras crianças, aprendendo a nadar nas águas calmas da praia
e ouvindo as histórias dos pescadores sobre o mar. Lucas e Mariana dedicavam cada momento a ele, ensinando-o a respeitar a natureza, a valorizar o trabalho duro e a nunca deixar que os julgamentos dos outros definissem quem ele era. João era o centro do mundo deles, mas também um lembrete de que o amor que os unira podia criar algo maior do que as dores do passado. A vida em Cumuruxatiba não era fácil, mas era plena. Lucas, agora com rugas precoces marcando o rosto, havia deixado o porto para abrir uma pequena oficina de consertos na vila. Ele consertava desde barcos até móveis, ganhando a confiança dos moradores com sua habilidade e simpatia. Mariana, embora ainda vendesse doces em dias de festa, passava mais tempo cuidando de João e cultivando um jardim que se tornara a inveja da vizinhança. As flores que plantava, hibiscos, jasmins, girassóis, enchiam o quintal de cores e perfumes, como se refletissem a vida que ela e Lucas haviam construído juntos. Mas o tempo também trouxe desafios que nem o amor podia evitar. A saúde de Mariana, que já preocupava Lucas nos primeiros meses após o nascimento de João, começou a fraquejar. Ela escondia o cansaço com sorrisos, mas Lucas notava os momentos em que ela parava para recuperar o fôlego, ou quando seus olhos se perdiam em pensamentos que ela não compartilhava. Ele insistia para que ela visse um médico em Ilhéus, a cidade mais próxima, mas Mariana sempre adiava, dizendo que era só a idade ou o calor. "Você se preocupa demais", dizia ela, acariciando o rosto dele com ternura. "Eu tô bem, Lucas. Só quero aproveitar o que temos." Apesar das preocupações, a vida seguia seu curso, e João trouxe alegria suficiente para equilibrar as sombras. Ele era um menino curioso, sempre fazendo perguntas sobre o mundo, sobre o passado dos pais. Uma noite, enquanto os três estavam sentados na rede, olhando as estrelas, João perguntou: "Por que vocês vieram para cá, papai?" "A vovó Lúcia disse que vocês chegaram sem nada, só com uma bolsa." Lucas e Mariana trocaram um olhar, um entendimento silencioso que carregava anos de memórias. "A gente veio porque queria ser feliz", respondeu Mariana, a voz suave mas firme. "Às vezes, filho, você precisa deixar coisas para trás para encontrar o que realmente importa." João franziu a testa como se tentasse decifrar as palavras, mas acabou sorrindo e voltando a contar as estrelas. Lucas apertou a mão de Mariana, sentindo a força dela mesmo na fragilidade que começava a marcar seus dedos. Ele sabia que ela não contava tudo a João. As fofocas, a rejeição, a fuga de Itacaré, porque queria protegê-lo. E ele amava ainda mais por isso. Com o passar dos anos, João cresceu e começou a traçar seu próprio caminho. Ele se tornou um jovem inteligente, com sonhos de estudar biologia marinha, fascinado pelo mar que o cercava desde o nascimento. Lucas e Mariana o apoiaram, mesmo que isso significasse vê-lo partir para Ilhéus, onde ingressou na universidade. A casa ficou mais silenciosa sem ele, mas o orgulho que sentiam era maior do que a saudade. João voltava sempre que podia, trazendo histórias de suas aventuras e abraços que enchiam o coração dos pais. Enquanto isso, Lucas e Mariana envelheciam juntos, as rugas e os cabelos grisalhos apenas acentuando a beleza de sua conexão. Eles passavam as tardes na praia, sentados na areia, relembrando os dias em que tudo parecia impossível. "Você lembra quando a gente fugiu?" perguntou Mariana certa vez, os olhos brilhando com a memória. "Eu achei que não ia dar certo, Lucas, mas olha onde estamos." Ele riu, puxando a Shell para um abraço. "Eu nunca duvidei de nós", mentiu, sabendo que ela conhecia a verdade. Eles haviam duvidado, sim, mas o amor sempre fora mais forte que o medo. Uma tarde, quando o sol mergulhava no horizonte, Mariana sentiu uma fraqueza que não podia ignorar. Lucas a levou ao médico em Ilhéus, o coração apertado com um pressentimento que ele se recusava a nomear. Os exames revelaram o que ele temia, uma doença silenciosa que já havia avançado demais. Mariana enfrentou a notícia com a mesma coragem que mostrara em Itacaré, mas Lucas via a tristeza em seus olhos, não por si mesma, mas por ele e João. Os meses seguintes foram um misto de amor e despedida. Mariana passava os dias no jardim, cuidando de suas flores com uma serenidade que inspirava a todos na vila. Lucas ficava ao seu lado, contando histórias, cantando as músicas que ela amava,
segurando sua mão como fizera na primeira noite em Cumuruxatiba. João voltou para casa, deixando os estudos por um tempo, e os três viveram momentos que pareciam condensar uma vida inteira de felicidade. Quando o fim chegou, foi em uma noite tranquila, com o mar sussurrando ao longe. Mariana estava na rede, a cabeça apoiada no peito de Lucas, os olhos fixos no céu estrelado. "Eu te amo", sussurrou ela, a voz fraca, mas cheia de certeza. "E o João? Cuida dele, tá?" Lucas segurou as lágrimas, beijando a testa dela. "Eu também te amo. Sempre vou." Ele sentiu a mão dela ao apertar a sua uma última vez. E então, sob a luz das estrelas, Mariana partiu tão serena quanto vivera. Os dias após a perda foram os mais difíceis da vida de Lucas. João ficou ao seu lado, e a vila inteira se uniu para apoiá-los. Mas nada preencheu o vazio que Mariana deixara. Lucas encontrava consolo nas flores do jardim, que continuavam a florescer, como se carregassem um pedaço dela. Ele e João conversavam sobre ela, rindo das lembranças, chorando a saudade, e aos poucos aprendiam a viver com a ausência. Anos depois, quando Lucas já era um velho de cabelos brancos, ele se sentava na praia todos os dias, olhando o mar. João, agora um biólogo marinho, vivia em Salvador, mas visitava sempre, trazendo os netos para conhecer o avô e a vila que moldara sua história. Em uma dessas visitas, Lucas segurou a mão do filho e disse: "Sua mãe foi a coisa mais corajosa que já aconteceu na minha vida. Ela me ensinou que o amor vale qualquer preço, mas também que a gente precisa ser forte para carregar ele." João sorriu, os olhos marejados. "Você também foi corajoso, pai. Vocês dois mostraram para o mundo o que é amar de verdade." Quando Lucas partiu, foi em uma tarde de outono, com o sol se pondo no horizonte. Ele estava na praia, sentado na areia, uma foto antiga de Mariana na mão. O mar parecia cantar para ele, e Lucas fechou os olhos, sentindo a presença dela, como se nunca tivesse ido embora. Ele adormeceu para sempre, com um sorriso leve nos lábios, sabendo que logo estaria com ela novamente. A história de Lucas e Mariana ecoou em Cumuruxatiba por gerações, contada como uma lenda de amor que desafiou o mundo. Ela ensina que o amor verdadeiro é um ato de coragem, uma chama que brilha mesmo nas tempestades mais escuras, mas também lembra que toda escolha tem um preço, e cabe a cada um decidir se vale a pena apagá-lo. Viva com o coração aberto. Ame sem medo, mas nunca esqueça de honrar o que há de mais precioso em você e nos outros. E assim, como as ondas que nunca param de beijar a praia, deixe seu amor deixar marcas que o tempo não pode apagar. Obrigado por acompanharem essa história. Até a próxima, com mais emoções e lições que tocam o coração.